Quem já chegou em João capítulo 8, vamos ler os versos 10 e 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que agora vamos falar, ouvir, buscando o entendimento, buscando a direção do Espírito Santo, Senhor, para as nossas vidas. Abençoe todos os Teus filhos que estarão ao alcance dessa palavra, aqui e em outros lugares, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Este trecho da Bíblia, do Novo Testamento, nos mostra o quanto os líderes judaicos eram hostis a Cristo. No desejo de pegarem-no em alguma falta, em alguma contradição, os líderes judaicos levaram a mulher, surpreendida no próprio ato de adultério, a ele. A Bíblia diz: e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. A lei de Moisés exigia as duas pessoas envolvidas neste pecado para serem julgadas, tratadas. Mas nesse caso aqui, os judeus só levaram a mulher. Então fica uma pergunta no ar: onde estava o homem? O que fizeram dele? Por que o liberaram? Que analisa os textos da Bíblia, as situações, o contexto, vê uma certa anormalidade dentro desta passagem. Seria possível que eles estivessem forjando aquele pretenso, aquele possível pecado? Jesus não entra nos detalhes do pecado com a mulher. No final nós vamos ver que ele perdoa ela. Então, de qualquer forma, ela deveria ser devedora. Mas não sabemos exatamente se os judeus estavam contando a história completa. Porque o propósito deles mesmos não era nem a mulher. O propósito deles mesmos era apanhar Jesus em falta. Então, a lei de Moisés, por exemplo, em Levítico capítulo 20, verso 10, diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. A sentença, a pena, era então dupla para os dois, não apenas para um. Então, mais uma vez, não sabemos exatamente se esses líderes judaicos contaram a história inteira. O fato é que Jesus não perde tempo também com isso, vai direto aos princípios espirituais, e é o que também nos importa nesta oportunidade, são os princípios espirituais que ficaram ensinados, que ficaram estabelecidos aqui neste grande evento. A Bíblia diz então que eles, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Olha, irmãos, a acusação era muito séria. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que Deus tem boas razões para condenar os pecados sexuais, porque eles afetam o ser humano profundamente. No caso específico do adultério, as consequências são mais ou menos as seguintes: primeiro,
a quebra da aliança do matrimônio. Não tem uma coisa mais séria do que isso. Segundo, a destruição da santidade na família. Terceiro, a vergonha, o opróbrio para os filhos das pessoas envolvidas, os netos, os amigos. Imagine com que cara, a pessoa vai olhar para os seus filhos depois de uma atitude dessa, com que espírito ele vai sair para rever seus amigos, sabendo que possivelmente a notícia já se espalhou. A desonra. Os pecados sexuais têm consequências devastadoras sobre o ser humano. Ainda que a sociedade tente naturalizar o mal da prostituição, do adultério, os seus danos são irreversíveis, podendo até mesmo deixar a pessoa fora do reino de Deus. Paulo escreveu: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. O escritor aos Hebreus também escreve: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aos Hebreus 13, verso 4. Os líderes judaicos não estavam preocupados com aquela mulher, não estavam preocupados nem um pouco. Eles queriam mesmo era fazer Jesus cair em uma armadilha. Se Jesus ordenasse, concordasse com o apedrejamento da mulher, Jesus entraria em conflito com as autoridades romanas, porque só o Império Romano podia autorizar a sentença de um apedrejamento até a morte, e até mesmo também a autorização para a crucificação. Os judeus não crucificaram Jesus até que Pilatos autorizasse. Os judeus podiam condenar, mas a autorização tinha que vir dos judeus para a sentença de morte, tinha que vir dos romanos, aliás, para a sentença de morte. Se Jesus então concordasse, ele podia entrar num conflito com as autoridades romanas. Se ele não concordasse, ele podia entrar em conflito com os líderes judaicos, porque diriam que ele estava negando a lei. E como Jesus era conhecido naqueles dias como um grande mestre, eles diriam: é um falso mestre, negou a lei. Olha que dilema. Mas o apóstolo Pedro, quando escreveu sobre o perfil de Cristo, o seu caráter, a sua integridade, Pedro escreveu dizendo que Jesus não cometeu qualquer engano dentro de toda a sua vida terrena. 1 Pedro capítulo 2, verso 21, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então eles aproximaram de Jesus e disseram: na lei, Senhor, está escrito, manda que tais mulheres como essas sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isso diziam eles tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Duas coisas simples e interessantes. Primeiro, Jesus sabia escrever, sabia ler muito bem, sabia interpretar muito bem. E essa aqui é a primeira e única vez que diz que Jesus escreveu. E é claro que ninguém sabe nem o que ele escreveu, porque escreveu na terra, na areia. Mas não existe ninguém em toda a história da humanidade que se tenha escrito tanto sobre ele quanto sobre Jesus. Não tendo escrito nada a seu respeito, o mundo inteiro está cheio a respeito de fatos sobre Jesus. Extraordinário poder, virtude,
a glória que emanou de Cristo, a virtude do Senhor que estava presente na vida de Cristo. Livros, são cânticos, são poemas, são filmes, são histórias. É a Bíblia, esse fabuloso livro que narra sobre a vida de Jesus Cristo. Ele não precisou escrever sobre si, escreveram sobre ele. João disse: se fosse reunir, se fosse trazer tudo o que ele fez, milagres, maravilhas que ele fez, ele disse que não caberia nos livros do mundo inteiro. Uma coisa bíblica, correta, certa, dentro das Escrituras, eles estão tentando pegar Jesus aqui com um parágrafo da lei de Moisés, com uma cláusula da lei de Moisés. E Jesus foi claro ao dizer no seu ministério, em uma outra ocasião, que ele não veio para anular a lei. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, colocar de lado, anular, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, 17 e 18. Sabemos então que o Senhor Jesus foi o maior intérprete da lei. Mas mais do que isso, Jesus cumpriu a lei, Jesus reinterpretou a lei, mostrou o seu profundo sentido, saiu do pé da letra e foi para o espírito da lei de Deus. E é por isso que houve conflitos entre Cristo e os doutores da lei daqueles dias, porque Jesus disse que eles interpretavam a lei segundo as tradições deles. E Jesus interpretava a lei segundo o Espírito de Deus. Na realidade, nós devemos entender que a única maneira de compreender e de interpretar a lei é por meio de Cristo. Não existe entendimento da lei fora de Cristo. Você fala, mas a lei foi dada antes de Cristo, pastor. Sim, mas a lei só foi compreendida em sua profundidade em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo. Paulo escreveu: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Ou seja, tudo que Moisés escreveu se cumpriu em Jesus. Jesus é a própria justiça da lei, sendo superior a Moisés. E porque ele era superior a Moisés, ele nos trouxe não apenas a interpretação da lei, ele nos trouxe o princípio da graça, do perdão, da justificação, da aceitação divina, porque estaríamos todos perdidos se Jesus não fosse a encarnação viva da graça e do poder do amor de Deus. Se Jesus não tivesse honrado a lei de Deus, veja, os judeus queriam provar que ele quebrava a lei. Mas se Jesus não tivesse honrado a lei de Deus a vida inteira, e em todo o tempo, e em todas as situações, o Pai jamais o honraria. Mas nós vemos Deus falando nos evangelhos o tempo, várias vezes, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus, o Pai, confirmava que o Filho estava dentro da sua vontade perfeita, e a vontade do Pai estava expressa na lei. E depois o escritor aos Hebreus conclui dizendo: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Naqueles dias, os líderes judaicos cometiam um grave erro, que era o de interpretar a lei de acordo com princípios humanos, tradições pobres. Usavam a lei para oprimir, para dominar o povo. Eles se consideravam intérpretes da lei, mas não tinham intenção de cumpri-la. Jesus disse:
Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Mateus 23, 3-5. Bem diferente deles, o Senhor Jesus Cristo, ao invés de vir colocar fardos, diz que veio para tirar os fardos. Ao invés de usar a lei para condenar, Jesus promete escrevê-la em nossos corações, nos transformando de tal maneira que a nossa vida se torne agradável a Deus. Este é o concerto que falei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porém as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10, 16 e 17. Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que eu acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha como a sabedoria de Jesus consegue equilibrar o certo com o verdadeiro, o justo com o correto, o cristalino com aquilo que é iluminado. Ele sabe equilibrar as coisas. É claro que ele não era contra a lei, mas é claro também que ele não queria matar nenhum pecador. Isso é óbvio. Depois que você conhece o Evangelho, você entende a natureza de Deus. O homem natural diz assim: não, o Deus do Velho Testamento era um, do Novo é outro, porque do Velho Testamento ele mandava matar, e do Novo Testamento fala do amor. Não existe diferença nenhuma. Quando aqueles fatos do Velho Testamento ocorriam, às vezes Deus tinha esperado por um povo 400 anos, e eles insistiam em blasfemar, em continuar perversos, em continuar contaminando a terra e a sociedade. Então Deus, como um médico, um cirurgião, vinha com seu bisturi e arrancava o tumor maligno. E quando ele fazia isso, não estava fazendo mal, mas um grande bem para a própria humanidade, porque povos existiram que eram verdadeiros tumores de contágio, de contaminação sobre a terra. Então não tem diferença. O Senhor Jesus não apoiou o pecado. O Senhor Jesus não disse que o pecado não tinha nenhum problema. Mas o Senhor Jesus ofereceu uma saída para o pecado, um escape do pecado, uma forma do homem vencer o pecado. A melhor maneira de fazer uma pessoa refletir sobre ela mesma ou sobre as outras pessoas é fazendo uma pergunta mais ou menos parecida com aquela que Jesus fez. A pergunta é a seguinte: e se você estivesse na mesma situação, como gostaria de ser tratado? Às vezes é muito fácil a gente emitir um juízo e dizer: vamos fazer isso, vamos oprimir, vamos vingar, vamos maltratar. Espera, calma. Se você estivesse na mesma situação, se fosse você do lado de lá, como é que você gostaria que te tratasse? Jesus disse no sermão profético: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Não tem uma interpretação da lei, da vida, dos relacionamentos, da justiça, daquilo que é reto, mais perfeita do que essa, resumida em poucas palavras: tudo que vós quereis que os homens vos façam. Você quer ser amado? Então ame. É ruim ser odiado? Então não odie também.
É ruim ser perseguido, ser caluniado? Então não faça isso para ninguém, com ninguém. Tudo quanto você quer que alguém te faça, faça isso a ele também. É bom receber carinho? É bom ser honrado, ser respeitado? Então, faça isso também com as outras pessoas. Jesus então pergunta a eles: aquele que está sem pecado, atire a pedra. Ao invés de julgar a pecadora, o Senhor Jesus vai fazer uma inversão. Ele vai julgar os juízes que querem julgar a pecadora. É profundo isso? Muito profundo. Muito profundo. Se a maioria dos casos que acontecem, que geralmente são alegados injustiças, né? E muitas injustiças partem dos fóruns mesmos, dos fóruns de juízes constituídos. Aliás, o Brasil está vendo uma crise terrível, em que metade do Brasil acredita que a Suprema Corte Federal Brasileira está cometendo injustiça. A metade, se fosse 1, 2, 3, né? 5, 10, se fosse 1000, você fala, não, é uma turminha aí. Não, metade do Brasil. Pelo menos, com certeza, mais de 50 milhões de pessoas. Pelo menos metade dos brasileiros eleitores, né? Estão falando isso, tem injustiça, está errada, perseguição. Estão visando pessoas, estão pontuando fatos que em outros momentos não eram julgados assim, não eram tratados assim. Então Jesus pergunta: quem estiver sem pecado? Ora, e como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Tem tantas imaginações aí do que Jesus poderia estar escrevendo. Alguns dizem que ele estava escrevendo os 10 mandamentos, porque a lei mostra o pecado e mostrou o pecado dos homens, não só da mulher. Outros acham que ele estava escrevendo uma advertência contra aqueles homens maus, vocês são maus, perversos e tal. Ninguém sabe o que ele escreveu, isso não importa. O que importa é que as palavras foram registradas e estamos caminhando dentro delas. Olha, a mesma lei que aqueles homens queriam aplicar contra aquela mulher, também condenava eles. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 19 e 20. Olha, irmãos, Jesus sabe que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, quantos justos haviam naquela reunião ali? Só havia um, só Jesus. Porque Jesus não nasceu sobre o pecado. Mas aquela mulher, ou tendo praticado ou não aquele ato, ela era pecadora. Aqueles juízes, aqueles que condenavam aquela mulher, eram pecadores. A lei colocava todos debaixo da mesma condenação, da mesma sentença. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Pelo menos tem uma coisa que fica positiva dos acusadores dessa mulher, desses homens que queriam achar uma falha em Jesus. Quando Jesus aplica a lição, aplica o remédio profundo, consegue alcançar a consciência deles. Acontece, irmãos, que
seres humanos pode avançar tanto no pecado, pode avançar tanto num caminho de vício, de maus costumes e comportamentos, que ele não retorna. Isso é muito comum, pessoas que enveredam por uma direção errada, uma filosofia errada, um conceito errado. Ele cultiva aquilo tanto que não há quem convença ele do seu erro. Pelo menos tem uma coisa positiva, que esse grupo de acusadores pararam. Enquanto Jesus escrevia ali na areia, eles ficaram pensando, e a palavra de Jesus ecoou no coração deles. Quem está sem pecado? Um olhou para o outro olhou para o outro e disse: nós todos temos erros, vamos embora. No mínimo, do ponto negativo sai-se uma luz, pelo menos, porque ao retirarem-se, ao deixarem aquela mulher ali com Jesus e ir embora, eles estavam dizendo: reconhecemos que não somos aptos para julgar ninguém, é melhor a gente ir embora para casa, ficar quieto. Quem sabe alguns estavam naquele grupo, mais tarde até vieram se converter. Pode ser, há uma esperança, né? Então eles começaram mal, mas foram corrigidos a tempo e escaparam, porque se eles levam à frente aquele endurecimento de coração, eles poderiam perder muito, mas muito mesmo. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Irmãos, aqui algumas coisas subjetivas, mas a Bíblia inteira nos ajuda a colocar, vamos dizer, colocar o concreto no abstrato, trazer o concreto e redesenhar a cena com aquilo que é concreto dentro do abstrato. O abstrato para mim aqui é o seguinte: não tem uma declaração formal, uma palavra explícita dizendo assim, aquela mulher profundamente arrependida, porque nós sabemos que o pecado, a transgressão, ela precisa ser abandonada com arrependimento, com tristeza. Mas o subjetivo está aqui. A mulher ter ficado ali quietinha, humildemente, não falou nada, ela não quis se defender, ela não criou nenhum problema. A atitude dela, no silêncio dela, subentende que estava processando dentro do coração dela o arrependimento. E aí é onde a gente vai ter surpresas no céu, porque alguém vai dizer: mas eu não vi aquela mulher pedir perdão. Mas o Espírito Santo quis registrar no finalzinho, para a gente ver que de fato houve um tratamento espiritual ali. Foi algo entre Deus e ela, entre o Senhor Jesus e ela, no olhar do Senhor, na maneira que ela ficou ali, talvez oprimida, triste, envergonhada. O Senhor viu no coração dela a tristeza pelo pecado. E é por isso que o céu pode ter algumas surpresas, que a gente não viu a pessoa levantando a mão. Ah, está perdido, essa pessoa não vai para o céu. Não, ela nunca levanta a mão para aceitar Jesus. Às vezes ela não levantou a mão, mas ela levantou o coração, ela levantou a alma, ela levantou o espírito. Às vezes ela não fez aquele gesto que nós fizemos e foi bom para nós, mas ela não fez, mas não tem problema. Quem sabe ela está crendo de todo o coração. E a gente vai ver muita gente no céu, que talvez a gente não viu na igreja, não deu tempo, não foi possível, não teve o privilégio que nós tivemos, mas ela se agarrou em alguma mensagem de Deus, do Senhor, em uma palavra do Senhor, em algo que ela ouviu. Porque, irmão, o Evangelho está sendo pregado em todo mundo. No último sábado agora, eu coloquei aquela mensagem, só que eu preparei ela para o rádio, que eu tinha pregado aqui no domingo passado. Quem se importa? E com toda a modéstia, eu falo isso com toda a humildade do meu coração, só que bem sincero que eu vou dizer. Eu gosto de
sintonizar. É claro que eu pego pela internet. Eu estou no computador, entro na rádio, Trindade FM, é 11h30 o programa de rádio. Eu ponho até o celular para despertar, porque tem vezes que passa 3, 4 programas e eu esqueço. Eu não vou lá na rádio, eu mando a gravação. Eu preparo o programa inteiro com a mensagem, com cântico, com hinos, com tudo, mano. E aí eu ponho o celular para despertar 11h25 para não perder o programa meu. Eu sou o melhor ouvinte. Não, você vai ficar mais admirado que eu vou falar. Eu ponho para ouvir só o começo, mas eu não dou conta de sair mais do programa até ele terminar. Eu gosto tanto do pregador. Não, eu vou falar de coração, mas eu amo ouvir as minhas mensagens. Eu sou muito humilde para dizer isso a vocês. Eu amo profundamente, tanto que eu quase chorei. Aí Deus entrou no quarto e eu falei assim: por que não tem 1 milhão de pessoas ouvindo essa mensagem? Essa mensagem é linda demais. Se eu tivesse ouvido alguém pregar para mim essa mensagem, eu tinha convertido muito antes. Sinceramente, eu ouço chorando às vezes no coração, dizendo: Jesus, faz essa mensagem bem longe, Senhor. Pai, isso é verdade, isso é a palavra de Deus, isso é profundo. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu ainda acredito piamente que eu vou ver uma multidão de gente salva no céu, porque de alguma maneira Deus usou esse pobre miserável pecador, pregador e pecador. Ainda estou crendo. Eu creio. Ao ouvir aquele programa naquele dia, eu falei: não sei o que está acontecendo agora nessa cidade, porque aqui a rádio Trindade FM só pega dentro aqui de Trindade, só no centro. Mas pela internet não, aí pega no mundo inteiro. Mas eu pensei comigo mesmo: Senhor, alguma coisa tem que estar acontecendo. Não é possível, Senhor, essa é a palavra viva de Deus. É lindo demais, é maravilhoso demais o que o Senhor nos entrega, o que o Senhor nos dá. Eu creio que eu vou ter a felicidade, a alegria de um dia chegar no céu e abraçar algumas centenas de pessoas que converteram porque nós pregamos as nossas simples mensagens. Mas se é a palavra de Deus, então é poderosa. Então olha o que está acontecendo aqui. O Senhor endireita, se pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Acusadores. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de acusadores. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser medido e julgado também. Acusadores. A Bíblia diz que Satanás é o grande acusador dos nossos irmãos. Os escritores da Bíblia disseram: o acusador está sempre opondo-se ao reino de Deus, à verdade de Deus. Acusadores. Irmãos, nesta passagem aqui eu vi claramente a guerra espiritual. Aquela mulher ali, mesmo que ela tivesse mesmo pecado, não podia ser plenamente verdade tudo aquilo que eles disseram, mas Jesus estava lutando pela alma dela. Jesus não largou ela à mercê dos seus acusadores. Glória a Deus. O Senhor não nos deixou à mercê dos acusadores. O acusador queria nos matar, nos destroçar, mas Jesus nos segurou, não nos permitiu ser destroçados. O acusador não ama a sua alma, mas Jesus ama. Os acusadores não querem nem saber o que vai acontecer com você, mas Jesus quer saber de tudo a respeito de você. Jesus entrou em cena com o perdão, com a misericórdia, anulou o acusador, fez ele ir embora e ficou sozinho com aquela mulher, e ele pôde sará-la, curá-la,
completamente. Jesus pode nos salvar. Jesus vai lutar pela salvação de gente da nossa família, de amigos, de gente dessa cidade, de gente deste mundo, em toda parte. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele é justo. Primeiro, sendo justo, ele não gosta, ele não ama, ele não tem comunhão com o pecado. Mas além de ser justo, ele é também justificador. Ele pode aproximar do mais pecador dos homens e viabilizar uma salvação para aquele homem por meio da sua graça bendita, do seu sangue derramado na cruz. Ninguém pode acusar Jesus dizendo: é injusto, o senhor está aceitando um pecador. Jesus vai dizer: ele é pecador, mas eu morri por ele, eu paguei o preço pela salvação dele e dela. O profeta Isaías disse: anunciai e chegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há fora de mim. Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45. Nós, pregadores, temos que trafegar entre duas vias muito perigosas. A primeira via diz respeito à teologia progressista, que não considera a realidade do pecado. Isso é problema do meio ambiente, isso aí é culpa disso, isso é culpa daquilo outro e tal, e tal. Não existe pecado na teologia progressista. Então cuidado, pregadores, que ignoram a realidade do pecado. O pecado existe, é um mal que tem que ser tratado. Não ignore o pecado. O pecado é realmente um mal perverso. Segunda via perigosa é aquela via que diz respeito à teologia legalista. A teologia legalista é aquela que não considera o poder da graça de Deus. Dois extremos. Um diz: nada é pecado, viva do jeito que você quiser, Deus vai te levar para o céu de qualquer maneira mesmo. Mentira. O outro é aquele que diz o seguinte: não sei se Deus te perdoa, não, meu amigo. Você acha que você foi perdoado só porque você foi lá e recebeu uma oração, só porque você disse que estava arrependido? Eu não vi mudança ainda na sua vida. E começa a acusar, dizendo: Deus não te perdoou. Então nós, os pregadores, temos que ter cuidado, sabe por quê? Tem hora que a gente começa a pregar que uma pretensa santidade, um tipo de vida espiritual, um tipo de nível de espiritualidade que não é real. E aí todo mundo fica quem? Ninguém dá conta de chegar naquele nível. Ninguém chega naquele padrão, porque não é nem por aquele caminho também. O caminho do legalismo não leva a nada, porque o legalismo é aquele que diz que você tem que fazer, e você não tem a dependência do poder e da graça de Deus. Fica tudo na dependência dos seus próprios esforços. E tem pregador que enfatiza tanto o legalismo que ele consegue trazer pecado de 30 anos atrás, ele consegue trazer para o presente e fazer você sentir ruim com aquele mal, sendo que Deus já te perdoou há muito tempo. Estão entendendo? Geralmente são pregadores de uma grande santidade, mas ele vai dizendo: olha, analisa a sua vida. Está vendo aí alguma coisa que está incomodando você? Você tem que pedir perdão a Deus, você tem que confessar e deixar. Olha, tá. Irmãos, se começar a mexer no assunto desse jeito, não tem nenhum de nós aqui que vamos sentir mais bem com Deus. Por quê? Porque a gente é falha, a gente erra. Mas quando você dobra o joelho, vamos voltar lá atrás, quando você aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, nós aceitamos Jesus, cada um na sua experiência. Naquele dia que eu aceitei Jesus, eu não tinha a menor informação de Bíblia, de verdade, da luz de Deus. Mas eu vim na frente sabendo, crendo, convencido que eu era um grande pecador.
E eu vim na frente e disse: meu Deus, tem misericórdia de mim, tão grande pecador. Perdoa os meus pecados. Quando eu levantei da oração naquela noite, numa sexta-feira, 5 de março de 1976, meu coração estava repleto de paz. Deus tinha tirado o fardo, Jesus tinha entrado na minha vida. O perdão de Deus era uma realidade. Passaram-se 2 meses, o diabo me fez entrar na viagem da culpa. O que é a viagem da culpa? Ele trouxe para trás todos os meus pecados, jogou em cima da minha consciência e diz: vai consertar a sua vida, você não está salvo coisa nenhuma, você não está indo para o céu coisa nenhuma, e Deus te odeia. E eu comecei a sofrer, e eu comecei a angustiar. Mas antes de eu entrar na viagem da culpa, um pouquinho antes, alguns dias antes, chega um irmão lá em casa, que era vizinho meu, foi o primeiro irmão que me deu um Novo Testamento na minha vida. Eu converti em outra igreja, ele era de uma igreja, converti em outra, mas ele ficou sabendo que eu tinha convertido, como ele já tinha me dado um Novo Testamento, Deus o mandou lá em casa. E aquele irmão chegou ali num quartinho que eu morava, num barraquinho que nós morávamos, e disse: Elcio, irmão Elcio, agora nós somos irmãos. Eu falei: sim, verdade, né? Eu fiquei feliz. Vamos sentar. Sentamos na cama, num quarto pequenininho, não tinha nem lugar de sentar na cama. E ele disse: olha, eu só vim aqui porque Deus tocou no meu coração. E ele foi direto ao assunto, não sabia o que ia acontecer comigo daqui a alguns dias. Eram aqueles dias, uma semana no máximo. E ele disse: Deus me mandou ler para você Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. Ele disse: guarda este versículo. Eu falei: tá bom, vou guardar. Claro que eu não sabia para que ia servir aquele versículo. Estava bonito só a leitura, para mim. Ele disse: Satanás é cheio de sofismas, e ele procura enganar, confundir, ele procura lançar sobre nós fardos. Fique atento. O versículo da palavra de Deus é esse. Deus te abençoe. E foi embora. Alguns dias depois, a viagem da culpa. Satanás diz: você não está perdoado coisa nenhuma, você deve para todo mundo, você magoou alguém, você xingou o outro, você fez isso, fez aquilo, coisas de 20, de 10, 15 anos atrás. E eu realmente acreditei que enquanto eu não consertasse tudo aquilo, eu tinha que andar atrás de tudo aquilo, senão eu não ia para o céu. E aí como é que eu conseguia orar? Não conseguia. Ia para a igreja e ficava chorando, tentava orar, não conseguia. E fui sofrendo, e comecei a jejuar, mas muito jejum mesmo, jejum da semana inteira. Meu Deus, tem misericórdia, quero ir para o céu, estou perdido então. Até que um dia à tarde, naquele sofrimento, aquela angústia, o Espírito Santo começou a falar comigo sozinho ali em casa. Disse: você vai tentar corrigir todos esses erros que vieram sobre a sua consciência? Ele disse: estou tentando, Senhor, eu não sei se dou conta, eu sei que eu preciso, eu não dou conta. O Senhor disse: não, você não precisa. Se você desse conta de resolver todos esses problemas, você seria o seu Salvador, e eu não precisava morrer por você na cruz. Eu falei: mas como, Senhor? Eu não tenho que voltar lá e corrigir todos os meus erros? Ele disse: você tem que confiar em mim. Eu morri pelos teus pecados, por todos eles. Mas, Senhor, é só confiar, é só crer. Ele disse, lembra do versículo? Sendo, pois, justificados pela fé, só crer. Temos paz com Deus. Eu não tinha paz com Deus, tudo que eu precisava era ter paz com Deus de novo, mas não tinha, porque eu estava acusado por centenas de pecados. Ele disse: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Disse: Senhor, então é só crer, é só confiar que o Senhor pagou. O Espírito Santo disse: sim, só confiar que eu paguei, porque eu já paguei. Você já foi perdoado, você já está livre, você já está santificado, você já está pronto para ir para o céu pelo meu sangue, pela minha graça. Aí eu acordei assim, os olhos abriram, e eu disse: meu Deus, misericórdia, Pai. Eu estava sofrendo, angustiado, eu pensei que eu tinha que corrigir. O Espírito Santo disse: como é que eu ia salvar Paulo? Se Paulo ajudou a matar Estevão,
Se Paulo arrastou os crentes, deve ter matado outros também pelo caminho, deve ter prendido por sangue. Se Paulo tivesse consertado a vida dele inteira, você acha que ele ia ser salvo? Aí Paulo escreve: palavra fiel e digna de toda aceitação é esta, que em Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Se Jesus podia perdoar Saulo de Tarso, ele também podia perdoar o Elcio. Se Jesus podia salvar outros piores, quantos outros foram piores? E a graça de Deus restaurou minha paz com Deus. Pela fé eu recebi esta certeza do perdão e da misericórdia. Ainda que eu ainda, claro, caminharia, cometeria outras falhas, mas pelo menos eu já tinha aprendido aonde obter a misericórdia e a graça de Deus. E é dessa forma que tenho chegado até aqui, glorificando o meu Salvador. Ele é o meu Salvador e será sempre o meu Salvador, porque eu sou um grande pecador, ainda que eu já não sou mais quem era, mas tenho certeza que ainda não sou quem Deus quer que eu seja. Caminharei continuamente em direção a esta verdadeira revelação, a esta luz gloriosa, porque um dia eu serei. Nós o veremos e seremos semelhantes. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não de uma, não de algumas, mas de todas. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vai-te em paz e não peques. Este é o encerramento deste glorioso encontro de Cristo com aqueles acusadores, com aquela pecadora. E eu termino dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos ficar de pé. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta noite fazer uma abertura aqui para aqueles que querem ou precisam vir receber orações. Senhor, irmãos, quando pregamos algumas coisas, às vezes, para mim isso é história, mas para alguns é realidade presente hoje. Pastor, estou passando por isso, pastor. Consciência, meu coração me angustia todo dia. Consigo orar. Não tenho coragem, não tenho de olhar para cima, olhar para Deus. Envergonho. Jesus morreu por você, meu querido. A mulher pecadora saiu perdoada. Pecadora, mas Jesus pelejou por ela. Mas Jesus amou-a. Mas Jesus ministrou a misericórdia dele para ela. É por isso que a gente ama Jesus, certo? Jesus não pagou a gente, né? Não fica obrigando a gente a amar Ele, não. Ele conquistou-nos. Na verdade, Ele pagou muito caro por nós, mas Ele nos conquistou. Amém? Alguém precisa vir à frente e receber orações? Aproveite este momento. Querido Pai, nosso Deus, te adoramos, te louvando pela vida de todos os nossos irmãos, agradecendo a Ti nesse momento precioso, porque o Senhor tem a ministração, o Senhor tem o antídoto certo para todas as nossas faltas, todos os nossos erros, todas as nossos tropeços. O Senhor é um Deus que sara, que santifica, que dá paz ao necessitado, ao cansado. O Senhor é aquele Deus maravilhoso que nos toma em teus braços e nos chama de filhos e filhas, que nos faz sentir amados, que nos ajuda e nos socorre nos momentos mais críticos da nossa vida. Obrigado, Jesus. Hoje nós te entregamos, Senhor, os fardos, te entregamos, Senhor, todos os pesos que afligem, que, Senhor,
que confunde, que entristece, que angustia, nós entregamos na tua presença, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Nós colocamos isso na conta do Calvário. Sabemos que o teu sangue foi derramado para nos lavar, nos santificar. Obrigado, Jesus, porque na tua presença há abundância de alegria, porque na tua presença, Senhor, a vitória, poder, a esperança. Obrigado, Senhor, que vivifica até os mortos, que levanta o pobre do monturo e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Abençoe teus servos e servas. Ministra agora a alegria, ministra agora, Senhor, a paz, ministra agora a certeza deste perdão inefável, deste dom da graça que alcança nossas vidas, não somente hoje, mas até o fim da nossa jornada. Obrigado, te louvamos e te agradecemos, e queremos te oferecer o nosso aplauso. Vamos aplaudir o Senhor. Thank you.